Olá, mulheres abençoadas! Que alegria receber vocês aqui para mais um dia e o último dia desse nosso desafio Florescer em 5 dias, onde a gente está tratando as dores da filha obediente. Lembrando que aqui a gente não está falando da filha obediente a Deus, mas sim aquela filha que cresceu obedecendo o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o tio, a tia, a avó, o vô, e aprendeu a entrar na expectativa de todo mundo, a corresponder à expectativa de todo mundo. Então, dentro dessa jornada, a gente primeiro tomou consciência sobre isso e sobre a importância de olhar para isso. Depois a gente aprendeu a perdoar, liberar perdão sobre essas situações. A gente começou a aprender a entender ou buscar antever a expectativa das pessoas, e a gente começou a elencar ali quais são as relações primordiais da nossa vida, entendendo que nem toda relação deve ocupar o mesmo espaço na nossa jornada e na nossa vida. E hoje, para a gente finalizar esse desafio, que aconteceu em 7 dias nessa semana, porque nós tivemos um intervalo de 2 dias da festa de Shavuot, a festa que tem o derramamento do Espírito Santo, festa que na Bíblia aconteceu quando aconteceu o Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos. Essa festa estava, nesse momento estava acontecendo a festa bíblica de Shavuot, que é o mesmo período que, quando o povo saiu do Egito, ele recebeu a Torá, Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai. Então é um período de instrução, de direção, e eu recebi a direção de, nesses 2 dias, não fazer vídeos, não gravar os vídeos e dar continuidade no desafio no final do segundo dia de Shavuot, que foi ontem. E hoje nós estamos aqui para finalizar esse desafio, certo? E hoje a gente vai entender como que a gente vence um dos maiores desafios das relações, que é a comunicação. Então, uma vez que você aprendeu a antever a expectativa das pessoas, que você conseguiu elencar ali prioridades, relações prioritárias, agora você precisa começar a se posicionar, a comunicar, a conversar com as pessoas, para que você possa realmente tomar decisões e avançar com decisões alinhadas àquela lista de prioridades. Então, vamos supor que lá na sua lista de prioridade você colocou que o relacionamento prioritário para você é o relacionamento com Deus. Depois vem um bom relacionamento com o seu esposo, depois com os seus filhos, depois com os seus pais, depois com os seus amigos, seus irmãos, e por aí vai. Então, quando você coloca essa lista, o objetivo é que você tenha essa lista sempre em mente. Então, sempre que Deus te pede alguma coisa, aquilo é prioridade para você. Algumas vezes pode ser que o seu marido tenha uma expectativa diferente para você. Pode ser que o seu pai tenha uma expectativa diferente para você. Pode ser que o seu irmão, sua mãe, sua avó, alguém que é especial para você, que está nessa lista de prioridades, tenha uma expectativa diferente para você. E é aí que você vai sempre voltar nessa lista de prioridades, de relações prioritárias, e você vai dizer, ok, existe essa expectativa, existe esse pedido, como que eu vou agir, como que eu vou equalizar nessas duas coisas, como que eu vou me comunicar com essas pessoas para que eu me mantenha firme no posicionamento daquilo que Deus me deu, ou daquilo que Deus pediu para mim, pediu de mim. E dentro desse movimento da comunicação, a verdade é sempre o melhor cenário. Então, lá em 1 Coríntios 13, Paulo nos ensina exatamente sobre isso, sobre como a verdade transforma, como a verdade junto com o amor transforma. Então, tô pegando aqui 1 Coríntios 13 para a gente ler juntos, para você entender o que eu tô falando, tá? Então, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala assim, ele termina o capítulo 12 falando assim, nem todos têm dons de curar, nem todos falam línguas, nem todos interpretam, não é mesmo? Procurem com empenho os melhores dons, no entanto, eu lhes mostrarei o melhor caminho agora.
Eu posso falar a língua dos homens até de anjos, mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Eu posso ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, o suficiente para mover montanhas. Se me faltar amor, eu não sou nada. Posso me desfazer de todas as posses, posso até entregar o meu corpo para ser queimado. Se me faltar amor, não ganharei nada. O amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem orgulhoso. Não é vaidoso, rude ou egoísta. Não se ira facilmente, nem mantém um registro dos erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará, mas as profecias passarão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Então, o que ele diz aqui pra gente? Você pode fazer tudo em nome de Deus. Você pode fazer, pode ter dom de profecia, pode sondar todos os mistérios, pode conhecer. Mas se você não tiver amor, ainda assim você não vai ter nada. Lembrando que lá em João capítulo 15, Jesus nos fala assim, ó. Se vocês permanecerem... Não, aqui, a partir do versículo 9, ele fala assim, ó. Como o Pai me amou, eu também os amei. Por isso, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneça em seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este é o meu mandamento. Mantenham o amor uns pelos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor que quem abre mão da própria vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que lhes mando. Já não os chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu os chamei amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes fiz conhecer. Vocês não me escolheram. Eu os escolhi e os comissionei a ir e a dar fruto, fruto que permaneça, para que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Isto é o que lhes ordeno, mantenham amor uns pelos outros. Então, o que Jesus está nos falando aqui? Que ele nos pede para se manter no amor dele, ou seja, para se manter na comunhão com Yeshua, ele nos pede que a gente também ame outras pessoas. E Paulo aqui em 1 Coríntios 13, ele nos explica o que é o amor. Então ele nos fala, o amor é paciente, é bondoso, ele não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é rude, não é egoísta, não se ira facilmente e nem mantém um registro dos erros. O amor não tripudia sobre os pecados das outras pessoas, mas ele se deleita na verdade. Então a gente começou falando aqui como que você vai comunicar com a pessoa. Você vai trazer a verdade. A verdade quer dizer que sempre vai ser bem aceito? Não necessariamente. Por isso que você precisa lembrar do amor. Porque o amor, ele sempre suporta, ele sempre confia, ele sempre espera, ele sempre tolera. Então, quando você se comunica na verdade, você permanece alinhado ali a Deus, né? A própria Bíblia nos fala que o pai da mentira é o diabo. Então, se a gente mente, a gente já está se afastando de Deus. Mas quando a gente está na verdade, a gente mantém o relacionamento com Deus. E quando a gente respeita o posicionamento da outra pessoa, olha para outra pessoa com verdade, confiando que ela vai ser transformada, que o Espírito vai chegar, vai transformar, vai tocar no coração, você vai suportar, tolerar. Então, o amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. Mas lembre-se, ele se deleita na verdade. A verdade, ele é um alicerce para que você possa praticar o amor e a partir do amor você ter paciência, você ter confiança, você ter gratidão, você ter tolerância com outra pessoa, certo?
E por que que isso é tão importante? Porque assim como às vezes, como a gente viu aqui, muitas vezes as pessoas elas projetam expectativas sobre a gente e isso pode se tornar uma prisão. Muitas vezes, quando a gente fala a verdade esperando uma determinada reação da pessoa e a gente joga essa expectativa sobre a pessoa, a gente também pode estar colocando essa pessoa numa prisão. Mas Adriana, eu tô falando a verdade, como que eu tô colocando essa pessoa numa prisão? Você tá colocando ela numa caixinha da expectativa que você tem dela reagir. E ela não tem obrigação nenhuma de reagir da forma que você quer, o que você espera. Ela não tem obrigação nenhuma de reagir como a gente imagina, sonha, idealiza. Ela tem a total liberdade de ser quem ela é e a reagir da forma que ela quer. Agora, quer dizer que você vai abrir mão da verdade sobre isso ou por isso? Não, de forma alguma. Porque falar a verdade é sobre quem você é. Quando você negocia isso porque você quer se encaixar na expectativa da outra pessoa, você não quer que outra pessoa tenha uma reação ruim, porque você espera que a relação fique melhor, ou porque você acha que pode ser de outra forma, ou que é melhor, que tá tudo bem você contar uma mentirinha aqui agora, você tá negociando seu relacionamento com Deus. Você tá negociando a sua identidade, quem Deus chamou você para ser. E isso, no médio e longo prazo, não vai te fazer... Eu diria até mais, no curto, médio e longo prazo, isso não vai te fazer bem. Isso só vai te colocar a viver, vai te colocar de volta naquele ciclo que a gente estava falando lá no início, lá no primeiro dia. O ciclo da frustração, da tristeza, do vazio, da chateação com você mesma. E aí você vai precisar entrar na fase do perdão com outra pessoa, na fase do perdão com você mesma, para que você possa voltar e retomar. Então, quando você fala a verdade, você se sustenta na verdade, você se suporta a verdade, você olha para as outras pessoas com amor, com tolerância, com bondade, porque você sabe que o Espírito Santo de Deus, você olha para as outras pessoas com confiança, porque você sabe que o Espírito Santo de Deus que está habitando em você também vai tocar essas pessoas e vai transformar. Você não sabe quando, você não tem controle de quando, né? E é por isso que é muito importante você ter esse processo que eu falei para você. Então, você aprender a perdoar, aprender a identificar como que você está se sentindo, aprender a perdoar as pessoas quando precisa, aprender a ter essa leitura das expectativas das pessoas sobre você e aprender a ter essa lista de prioridades. Esses 4 passos são passos essenciais que você pode aplicar sempre na sua vida para que você mantenha um relacionamento muito próximo com Deus. E agora, para a gente finalizar, eu quero te convidar a fazer um exercício. Um exercício onde a gente vai tratar esse perfeccionismo nas relações. Então, qual que é o exercício? A gente vai se colocar à disposição para receber o amor de Deus aqui. Você topa? Se sim, se coloca aí numa posição confortável. Vai ser rapidinho, alguns minutinhos só. Se coloca numa posição confortável de forma que você fique sentada, firmemente, com os pés firmemente apoiados no chão. Respira fundo, inspirando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Mais uma vez, inspira o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Feche seus olhos suavemente agora. Imagina que na sua frente se abre uma porta e você entra nessa porta e você vê uma luz muito grande, muito branca, muito forte ali. Essa é a luz de Jesus. É uma luz que toma conta de toda a sala, de todo o ambiente. Você começa a caminhar em direção a essa luz, de maneira que você e essa luz se fundem completamente. E você permanece ali,
em silêncio por alguns minutos, recebendo desse amor de Deus, desse amor de Jesus. E nesse momento, você pode entregar para Ele todas as dores, medos, insatisfações, expectativas, tudo que você sentiu, viveu ao longo dessa semana, desses 5 dias de desafios. Você entrega para Ele agora, junto com o seu coração. E fique em silêncio, ouvindo o que Ele tem para te dizer. Também é um momento que você pode falar com Ele. É um momento seu, em comunhão com Jesus. Vou deixar alguns minutinhos aqui em silêncio e quando eu receber a autorização a gente retorna.
Vai respirando fundo agora, soltando o ar devagar, mais uma vez. Quando você se sentir pronta, suavemente no seu tempo, você pode abrir seus olhos. Como que você está se sentindo agora? Coloca aqui nos comentários para mim como que foi essa experiência para você, como que você está se sentindo. E se você quiser ter uma comunicação mais próxima comigo, quiser fazer parte do grupo Jardim da Sala de Honra, me manda mensagem, deixa aqui nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram, que vai ser uma alegria ter você participando desse grupo. Até a próxima!